pessoal! Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Tatiana e Ronaldo de Mello, no programa Seed by Seed, programa de Teologia do Corpo, uma sementinha a cada semana. Nós estamos começando agora a nova temporada. Se você perdeu a primeira temporada, está lá, tem todos os episódios na Web TV das Sementes do Verbo e também na plataforma Osana. Entra um novo episódio a cada sábado. Então, se você perdeu a primeira temporada do Teologia do Corpo Seed by Seed, corre lá. E agora estamos começando uma nova etapa. Na nossa primeira temporada, nós trabalhamos o livro Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla, que viria a ser mais tarde João Paulo II, São João Paulo II, e nós aproveitamos aquelas reflexões como uma preparação para a gente entrar agora de vez na teologia do corpo. Então, na Web TV, no canal do YouTube da Comunidade Sementes do Verbo, toda quarta-feira à noite, um novo episódio para vocês. Nós somos, como eu falei, Tatiana e Ronaldo de Mello, estamos falando aqui diretamente da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, até aí onde você se encontra, sinta o nosso abraço. E hoje a gente vai então já começar a entrar na teologia do corpo. Só que antes, queria comentar com vocês, não sei o que você sabe da vida, da biografia de São João Paulo II. O então Karol Józef Wojtyla nasceu na Polônia, na pequena cidade de Wadowice, na Polônia, no dia 18 de maio de 1920, filho de Carol e Emília, Carol quer dizer Carlos, inclusive o nome dele foi dado de Carol porque a mãe teve uma gravidez muito difícil e ela pediu a intercessão de São Carlos, que era muito conhecido na Polônia, e como ela conseguiu ter o seu filho bem, saudável, então ela resolveu lhe dar o nome de Karol Józef, ou seja, Carlos José Wojtyla. Ele tinha um irmão mais velho, 14 anos mais velho que ele, que era o Edmund, e uma irmã que nasceu antes dele, ele foi o filho mais novo, o terceiro filho e mais novo. A irmã Olga, que morreu ainda criancinha, ele nem chegou a conhecer. A mãe, Emília, morre, infelizmente, quando ele tinha 8 aninhos, então ele fica órfão de mãe, então cresceram ele, o pai e o irmão mais velho. O irmão mais velho se tornou médico e morreu, infelizmente, também muito jovem. Ele muito caridoso, cuidando dos doentes numa época de peste, de uma doença contagiosa. Ele mesmo contraiu a doença e, infelizmente, acabou morrendo. Ficaram Karol, pai, e o Karol Józef, que era conhecido com o apelido de Lolek, e eles ficaram juntos em tempos, vivendo inclusive tempos muito difíceis, como no tempo da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham se mudado para Cracóvia, porque era uma cidade maior, justamente quando Karol Józef começou a estudar na faculdade. Ele era apaixonado por línguas, ele começou a se dedicar à área da filologia, que é o estudo das línguas. Veio a Primeira Guerra Mundial, as faculdades foram fechadas, ele teve que trabalhar. Em 1941, seu pai morre, então ele fica órfão mais uma vez. E desde então a sua fé católica, uma família muito católica, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele se muda para Cracóvia, ele começa a trabalhar também e a escrever peças de teatro. E vejam só como esse é um dado curioso que o influenciou na sua vida inteira, porque no teatro você cria e exerce personagens. E é exatamente aí que ele vai descobrindo, Deus vai revelando a sua vocação de sacerdote. Porque o sacerdote, ele age in persona Christi. Ele precisa se revestir do Cristo e transmitir Cristo para os outros. Então, através do teatro, ele descobre a sua vocação sacerdotal. Em 1942, entra no seminário clandestino na Polônia, até que vai crescendo, se torna bispo,
arcebispo da Cracóvia, trabalha intensamente, depois já nomeado cardeal, em vários documentos do Concílio Vaticano II, na década de 60, até que, em 1978, no dia 16 de outubro, ele é sagrado Papa, ele é escolhido como Papa e acolhe o nome de João Paulo II. Em abril de 2014, ele é então canonizado São João Paulo II, como nós o conhecemos hoje. Foi o terceiro pontificado mais longo da história, 26 anos, de 78 até 2 de abril de 2005, quando ele vem a falecer na véspera da Divina Misericórdia, da solenidade da festa da Divina Misericórdia. Em 1974, portanto, antes de ser Papa, provavelmente nem sonhava com isso, o então bispo da Polônia começa a escrever à mão, existe até hoje um facsímile do manuscrito, de uma obra que se chamaria Homem e Mulher o Criou. Datada de 8 de dezembro de 1974 e consagrada à Imaculada Conceição. Essa obra, que provavelmente seria um livro de um bispo polonês, escrita em polonês, então pouquíssimas pessoas teriam acesso. Essa obra foi exatamente o que veio depois, mais tarde, com Karol Wojtyła, já feitos João Paulo II, veio a se tornar a Teologia do Corpo, o nome que depois ele próprio, como Papa, deu. Então a gente vai apresentar para vocês agora o iniciozinho, o que é, na base, a Teologia do Corpo, nesse nosso primeiro episódio. Então a gente acabou de ouvir a vida de São João Paulo II em poucos minutos, né? Na verdade, há uma imensidão, uma quantidade enorme de fatos. Inclusive, os pais de São João Paulo II estão em processo de beatificação. Isso é interessante. Então a gente teria aqui, nossa, daria para fazer um programa de muitas horas só para relatar tudo aquilo que o Papa São João Paulo II, né, na sua infância, na sua adolescência, juventude, nos estudos, na sua vida pastoral, na sua vida enquanto pastor, né, enquanto padre, enquanto bispo. Então, a gente tem uma riqueza enorme na vida desse homem que deixou muitos escritos da teologia do corpo, mas vários outros, sobre vários outros temas, né? Em pesquisas recentes, a gente descobriu que os primeiros manuscritos da teologia do corpo, esse que a Tatiana mencionou, se encontram em Roma, na Casa Polaca, né? Que é a casa polonesa que tem lá em Roma e que funciona como um arquivo dos principais objetos, dos primeiros manuscritos, de livros, de roupas, né? Então, é um verdadeiro acervo, né? E para nós é uma alegria saber que todo esse tesouro, tudo isso que o Papa São João Paulo II produziu, vestiu, né, escreveu, está bem preservado para que possa ser, né, cada vez mais falado, contado, ensinado para as pessoas. A gente faz aqui a nossa parte, ensinando, né, com todo o entusiasmo que nós fomos apresentados à teologia do corpo, que mudou tanto a nossa realidade enquanto homem, enquanto mulher, enquanto esposo e esposa, enquanto agente de pastoral, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto pai. É impressionante como a teologia do corpo, escrita pelo Papa São João Paulo II, faz com que a gente, independente da nossa realidade, da nossa vocação, do nosso estado de vida, a gente possa colocar os ensinamentos dele em prática. Duas outras observações que eu faço: o Papa São João Paulo II, também conhecido como o Papa da Juventude, né? Apesar de uma juventude muito sofrida, com muitos desafios, fazendo muitas coisas escondidas por conta de guerras, aquele homem entendeu as angústias, os desejos, as exclamações, interrogações da juventude, então escreve, fala, convive muito com a juventude.
e o outro viés, o outro lado do Papa São João Paulo II, também conhecido como Papa das Famílias. Ele, né? Que também veio de uma família com realidades tão tristes e apesar sofridas. Apesar de, né? aos 8 anos, ter perdido a mãe, logo na sua juventude ter perdido o pai, né? Então, que homem que, sem referência de uma família constituída e convivendo com essa família, porque perdeu a mãe e o pai muito cedo, pode e mostra para nós a importância dessa instituição que é a família, né? Escreve, e aqui também na Teologia do Corpo, como não poderia deixar de ser, o Papa São João Paulo II também escreve muito sobre a família, né? Então, a grande mensagem, o grande tesouro, a grande novidade que a gente quer trazer para você é que não importa o seu estado de vida, não importa a sua vocação, a Teologia do Corpo ela é para você também, para que você possa acompanhar. Pode ser que quando a gente estiver meditando sobre uma determinada realidade, um determinado conjunto das catequeses, você vai falar assim, mas isso aqui está falando do matrimônio, eu sou consagrado, eu sou sacerdote, ou vice-versa, mas fique tranquilo que muitos dos ensinamentos que são direcionados para a família servem para cada um de nós. Porque filho, todos nós somos. Se você é sacerdote, você continua sendo filho. Se você é esposo, você continua sendo filho, né? Então o Papa São João Paulo II traz essa riqueza para cada um de nós. E como que ele traz essa riqueza? São 133 catequeses, né? Aqui a gente traz para vocês um exemplo de um dos livros que existem hoje, que reúne as catequeses do Papa São João Paulo II, né? Então vocês podem ver aqui, ó, tem bastante conteúdo, são 133 catequeses, existem outros livros, nós indicamos esse por uma simples razão de que as introduções aos ciclos nós consideramos mais bem aprofundadas e trazem mais informações, mas outros livros que contenham as catequeses não deixam nada a desejar, porque o conteúdo das catequeses é exatamente o mesmo. Então, Esse daqui é o da editora Edusc, mas também tem traduzido pro português, na íntegra, o da editora Eclésia. Essa nossa edição, que foi a primeira traduzida pro português, ainda com o título original, Homem e Mulher o Criou, mas você também pode encontrar, tem uma foto diferente dessa do Papa São João Paulo II na capa também, já com o título Teologia do Corpo, da editora Eclésia. As duas são boas, essa daqui é a nossa, como o Ronaldo falou, porque a gente prefere pela introdução, as introduções, né, que a gente gosta mais, mas o conteúdo é o mesmo. Tanto a introdução geral das catequeses como a introdução dos ciclos. Mas por que eu estou falando introdução dos ciclos? Porque essas 133 catequeses, né, elas estão divididas em 5 ciclos, né? 6 ciclos, desculpa. Eu vou até abrir aqui para vocês 23 catequeses que o Papa São João Paulo II reserva para esse primeiro ciclo. No segundo ciclo, onde ele vai falar sobre a redenção do coração, né? Depois de sabermos a nossa origem, quem nós somos, Jesus apela para o coração humano. E o São João Paulo II não deixa passar. São 40 catequeses onde o Papa São João Paulo II vai desenvolver esse desejo de Cristo para que nós possamos ter um coração puro. É o ciclo de todos os que mais têm catequese. O terceiro ciclo é a ressurreição da carne. Sabendo a importância de um coração puro, eu tenho condições de ressurgir para ser uma nova pessoa, para viver uma nova realidade com esse coração transformado. Então, esse terceiro ciclo reúne 9 catequeses. Pode parecer pouco, mas são catequeses muito profundas, né, e muito bonitas. O quarto ciclo, esse primeiro ciclo, a gente consegue perceber um caminho até chegar ao momento em que, sabendo de onde eu vim, um coração transformado, como eu posso ser, a partir de agora, a minha vocação. Ele vai falar no quarto ciclo sobre a virgindade cristã, né, sobre o celibato, sobre a consagração, a vida consagrada, com 14 catequeses. E o quinto ciclo ele vai falar sobre o matrimônio cristão, com 31 catequeses. E aí ele conclui com o sexto ciclo, que é o ciclo que fala sobre a fecundidade, a lei da vida como herança, totalizando 133 catequeses,
que não foram só escritas, mas foram faladas, proclamadas na Praça de São Pedro, como é costume, como os papas já fazem já há muito tempo. O papa é o bispo e o bispo é o primeiro catequista. Então, durante 129 quartas-feiras, porque as 4 últimas foram escritas, mas não chegaram a ser pronunciadas, mas elas estão aqui na obra escrita, completa também, durante 129 quartas-feiras de julho de 1979, então se ele foi feito papa em outubro de 78, logo depois, em julho de 79, ele já começa a fazer as catequeses sobre o amor humano na Praça de São Pedro, uma catequese a cada quarta-feira, e só foi terminar em 1984, porque não se esqueça, você pode não ter nascido nessa época como nós que éramos crianças nessa época, porque a gente é velho, mas nem tanto, nós éramos criancinhas. Em 1981, João Paulo II sofre no dia 13 de maio um atentado à bala na Praça de São Pedro. Inclusive, ele mesmo diz que ele foi salvo pela mão de Nossa Senhora que desviou a bala, que se tivesse pego 1 milímetrozinho num lugar diferente poderia tê-lo matado. Mas ainda teve esse intervalo aí, porque ele ficou várias quartas-feiras sem poder fazer as catequeses. E é exatamente sobre esse tesouro escondido da nossa igreja que nós queremos começar a conversar, a partilhar com vocês nessa nossa série de novos episódios do Seed by Seed. Então fica aqui o nosso convite para quem puder adquirir o livro, ou esse ou outro, né? Para que possa fazer como a gente, ó, anotar, rabiscar, puxar uma referência bíblica de um livro, porque agora a gente, de fato, passada a etapa do estudo do amor e responsabilidade, que é a introdução, nós consideramos a introdução da teologia do corpo, a gente possa, de fato, mergulhar nessa profundidade. Nada como mergulhar tendo um bom apoio para que a gente possa aprender. E se você acha que pode ser difícil, realmente o texto é denso, é difícil, fica ligadinho nos nossos episódios, porque a gente vai te dar dicas de literatura, de apoio, que você pode ler antes de começar a ler a teologia do corpo. Será uma alegria estar com todos vocês toda quarta-feira à noite com um novo episódio. Isso aí, então acompanhe o canal no YouTube da Comunidade Sementes do Verbo e nós nos vemos no próximo episódio. São João Paulo II, rogai por nós. Calma aí, não vai embora não. Atenção, no final de cada episódio a gente vai fazer sempre um momentinho de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que tenha a ver sobre a afetividade ou sexualidade de uma forma geral ou sobre o tema do nosso episódio, envia a sua pergunta na nossa rede social. Isso, o nosso Instagram é Ronaldo de Melo Oficial. Melo com L só, Melo Oficial, 2 O's, está escrito aqui embaixo. Vai estar escrito aqui em algum lugar, na direita, em cima, embaixo. Nosso Instagram, Ronaldo de Melo Oficial. O do Melo e o O do Oficial, são 2 O's, Ronaldo de Melo Oficial. No Instagram, manda sua pergunta, manda um e-mail se você quiser a resposta pessoal para você, ou se você não quiser, a gente vai trazer essa pergunta para cá e responder e partilhar com todos aqueles que estiverem participando conosco.